Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre estudo das populações. O que é uma população mesmo, gente? É o conjunto do quê? De indivíduos da mesma espécie. Reforçando aquilo que eu falei para vocês, o conceito de população que é estudado pela demoecologia, não é só pela demoecologia, a gente pega lá outros estudos geográficos, históricos, sempre se estuda populações, o comportamento delas. No caso aqui da ecologia, se estuda as variações quantitativas, de quantidade de espécies, principalmente estuda por causa das variações. Esse é um conceito ecológico que se estuda muito na questão o quê? Geográfica muitas vezes. É só lembrar do IBGE. A geografia usa conceitos de ecologia para entender o comportamento dessas populações. Reforçando um pouquinho mais, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão ocupando a mesma área e o mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então você pega uma cidade de São Paulo, tem lá a população de humanos, você pega um jardim, tem a população de formigas, pega uma água, a população de bactérias e assim por diante. Quando existe um desequilíbrio, a gente diz que houve o quê? Algum processo de pragas ou de outras. Então, por que as populações crescem? Existem vários fatores. E aí a gente vai entender por que algum deles aqui. Quando eu falo de comunidade, eu estou falando do quê? Um conjunto de várias populações. No caso, eu estou estudando uma única população. O primeiro ponto que você deve ouvir muito por aí, a densidade populacional. A gente tem que analisar o que é densidade populacional. É justamente o quê? O número da população e a área que ocupam. E aí existem formas de estudar. Se é bidimensional, é o espaço será uma área, quer dizer, o espaço, área. Então, número de pessoas por uma área. Então a gente fala população humana, 12 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu sei que o normal é tanto, e no meu tem mais ou tem menos. Existe sempre um padrão de referência para saber a questão. Isso é um processo dimensional. Agora, você vai falar assim, todo estudo tem um porquê. Então eu tenho que entender o porquê disso. Ora, se tem muita população, pouca população, então, por exemplo, o Brasil tem um adensamento populacional de tantas pessoas, mas aí você vê que na região amazônica é menos, muito menos, a região de São Paulo é muito mais, mesmo o bairro de São Paulo é muito menos, outros bairros são muito mais. É diferente de cada população, porque alguns fazem parte dos estudos de ocupação do solo, de planejamento urbano, né? Ou muitas vezes você vai criar uma quantidade de galinhas, né? No caso das granjas, de bois, e você usa nas diversas formas. Quantas pessoas vão entrar, por exemplo, quantas pessoas vão entrar naquele prédio, o engenheiro calcula qual é a sustentação que ele tem que ter para o número de pessoas, o tamanho do apartamento, e vai embora, entendeu? Você tem jeitos de pensar para esse estudo. Isso, por exemplo, na agricultura, por exemplo, quando você quer plantar eucalipto, por exemplo, para produzir celulose, você não pode plantar de qualquer jeito, tem que ter uma distância entre um eucalipto e o outro. Dependendo da área, você vai produzir mais ou menos eucalipto. Então você está analisando o indivíduo árvore. Então, por exemplo, eucalipto de 980 árvores por hectare. Por que hectare? Porque hectare é a nomenclatura que se usa para fazenda. E aí hectare tem lá uma medida padrão que você vai estudar, se você for agrônomo, você for produtor de eucalipto. Então as grandes empresas já sabem isso, quanto ela vai crescer, que espaço ela vai ocupar. E deveriam acontecer isso também quando você vê nas árvores da cidade, né? Então você, quanto tem de árvores em cada bairro? Por que a região é mais arborizada do que a outra? Quais condições do solo? Qual é a distância das árvores em relação a uma outra? Se a árvore é adequada àquele local ou não? Isso são facilitadores, são indicadores de qualidade. Quando você pensa no peixe, por exemplo, o peixe já está numa água. A água se pensa em volume, que é tridimensional. O tridimensional já tem que analisar profundidade, largura e altura. Tá? Então são todos o quê? Condições de análise. Você vê um aquário, você não pode pôr um peixe muito grande, depende do aquário, do tamanho do aquário, como você não pode pôr muito peixinho pequeno num aquário pequeno, porque vai haver o quê? Um problema de superpopulação. Isso causa algum tipo de problema à população? Muitos problemas. Eu quero lembrar para vocês de um experimento da psicologia, estudado e conhecido, talvez muito falado, talvez vocês tenham ouvido falar, e se não ouviram não é um problema, que psicólogos testaram o comportamento de ratos no mesmo ambiente, não mudaram o tamanho do espaço que eles ocupavam. Houve um aumento exagerado da população porque existia alimento e, aumentando a população, o espaço diminuiu.
pelo próprio processo numérico, que a gente acabou de citar para vocês, a densidade. O que aconteceu? Começou a haver brigas, guerras, canibalismo, mortes, doenças, entre outras coisas mais. A população diminuiu, houve o equilíbrio de novo da população. Você imagina isso em presídio, você imagina isso em estádio de futebol, você imagina isso em diversas condições de vida que nós temos aqui fora, e que de certa forma vai interferir no comportamento das pessoas. A violência, a agressividade, em classes, salas de aula, muitas vezes você põe muita gente para assistir a mesma aula, as pessoas ficam incomodadas e muitas vezes elas perdem o controle. E aí você vai falar assim, é responsável algumas taxas, alguns números, para que a densidade possa ser mais ou menos. Por exemplo, taxa de natalidade. Se nasce muito mais gente do que morre, a população cresce. Se morre mais gente do que nasce, a população diminui. Então, por exemplo, há pouco tempo eu vi uma pesquisa dizendo que em 2064, países como Espanha e Portugal, segundo a Organização Europeia, os dois países vão diminuir de tamanho. Por quê? Porque possivelmente vai haver um envelhecimento, vai haver menos nascimento, a mortalidade vai ser maior. E estão planejando para aqui 43 anos de tempo. Talvez seja um tempo que a gente não viva. Mas os órgãos estudiosos, os órgãos de pensadores nesses dados, acabam fazendo previsões. Por quê? A questão de habitação, a questão de escola, a questão de alimentação, uma série de questões que são necessárias para serem planejadas. O governo tem que pensar a longo prazo, né? Senão o pensamento a curto prazo não resolve, porque não dá tempo para se resolver essas questões que são básicas. A taxa de imigração e de emigração. Imigração é o quê? Chegar pessoas naquele local. Emigração é pessoas que saem daquele local. Quer dizer, isso é possível entre animais, entre vegetais. As pessoas que migram, né? As pessoas que se movimentam, muitas vezes, dependendo para onde elas vão causar problemas ao sistema de saúde, de educacional, de trabalho. Então, cada país resolve de algum jeito, ou de leis mais impeditivas, ou de estímulo que as pessoas fiquem nos locais de nascimento. Por exemplo, no Brasil houve períodos de grandes migrações, mesmo migrações vindas de fora, como migrações vindas internas. Na década de 50, por exemplo, migrações de nordestino a São Paulo encheram a cidade porque tinha muita atividade. O governo demorou muito para resolver essas questões de habitação, as questões de saúde, as questões de educação e assim por diante. Isso causou um problema. Quer dizer, a gente tem cidades grandes, sempre o problema de ocupação de solo inadequado. Isso faz parte da ecologia, lógico, quem estuda a geografia, a sociologia, a economia e assim por diante. É importante, então, a natalidade, a imigração são fatores de acréscimo, né, de pessoas. A mortalidade ou a imigração são fatores de decréscimo da população. É importante entender que algumas fazem crescer e cada país busca o quê? As suas necessidades. A Austrália, por exemplo, estimula muito a migração para interna, a imigração, e a taxa estimula muito a natalidade. A China, por exemplo, não faz isso, porque tem uma população altíssima, pouco espaço, então ele estimula a não ter tanto filho e estimula as pessoas irem para fora muitas vezes, porque baixa o número de pessoas que vão estar morando. Aí você vai encontrar chinês, indiano, muito por aí, e muitas vezes as famílias com poucos filhos, justamente por causa disso. Então são políticas públicas de cada país, o crescimento populacional. O fase de crescimento lento, né, de adaptação ao novo meio. Muitas vezes você vai mudar, um animal muda de espaço, depois que ele vai pensar no quê? No crescimento populacional. Por quê? Já é a fase 2, onde a exploração máxima do ambiente, de alimentos, de reprodução, de natalidade. Os ratos dão muitos sinais assim, quando ele percebe que as condições são normais, ele produz muitos descendentes. Quando ele percebe que as condições não estão adequadas, ele não produz tantos descendentes, ou sai dali, ou acaba morrendo e não tendo grandes descendentes. E claro, quando você faz o chamado crescimento retardado, é porque existe oscilações que podem interferir de algum jeito naquele ambiente. Um fator externo ou interno que possa interferir. Então existe a fase do crescimento do lento, que é o início, o rápido adaptação, o crescimento que se torna devagar e retardado justamente porque as condições ambientais não permitem, seja qual for. E por fim, toda a população depois de um certo tempo, isso, prazo é uma coisa muito complicada, porque a gente acha que as coisas acontecem de dia para a noite, e não é verdade. Existe o chamado
equilíbrio dinâmico, onde a mortalidade e a natalidade se equilibram, nasce tanta gente que morre tanta gente, existe o crescimento, a migração, a imigração e a emigração, que também é importante. Tá? Muitas vezes sai muita gente, mas também vem muita gente. Então essas trocas dos seres vivos é muito comum. Nas espécies, no caso da espécie humana, isso é mais complicado, até porque os países têm regras de permitir ou não. Existem fatores de flutuação? Existem. Tá? Um deles é a competição, que eu falei para vocês dos ratos. Os ratos competem entre eles por causa de espaço de alimento. Ora, você coloca 2 irmãos, 3 irmãos no mesmo quarto, quando são pequenos é fácil. Mas depois que cresce, há uma competição de espaço. Claro, as famílias acabam se adequando e vão aumentando os espaços. O predatismo, quer dizer, o predador, né, vai atacar quem? A outra espécie mais fraca. Isso pode o quê? Aumentar o espaço, diminuir as populações e, de certa forma, o quê? Combater o que a gente chama de superpopulação. O parasitismo, muitas vezes, também faz com que muitos indivíduos daquela ou de outras espécies morram. E isso, de certa forma, vai causar doenças, provocando o quê? Ou endemias, ou chamada epidemias. Parece loucura falar, a morte de, muitas vezes, do ponto de vista biológico, uma epidemia pode matar muita gente, pode adoecer muita gente, isso pode também controlar a população de seres vivos. Tá? Isso é maluco de pensar, mas dentro do ponto de vista biológico, isso é possível. Pensando do ponto de vista do homem, a gente fica falando, mas vai matar muita gente. Claro, porque nós temos as questões cultural, religiosa, emocionais, diferentes. Mas você vê, por exemplo, animais, se você não controla parasitas, se não controla o predatismo, você pode acabar com uma população de um certo animal, ou peixe, ou ave, ou boi, ou sei lá o que for, qualquer animal. Então, por exemplo, numa fazenda, quando você cria porcos, ou galinhas, ou bovinos, você tem que controlar, porque você quer a melhor produção possível. Então você controla uma série de condições, o espaço ocupado, o parasitismo, as doenças, entre muitas outras coisas que podem interferir na produção final daquela fazenda. Então, a epidemia, que é aumento excessivo da mesma doença, muitas vezes por parasitas, e pode ser doenças graves e matar muita gente. A questão da alimentação, a falta ou o aumento de alimentação vai interferir, provoca aceleramentos, né? A própria maturidade sexual, né? Então você, se tem maturidade sexual, vai produzir mais indivíduos. A própria fecundidade, quer dizer, vai produzir cada vez mais indivíduos daquela espécie. E muitas vezes você reduz o quê? Os indivíduos, né, de tamanho da mesma idade. Então, se você ter 1 ou 2 grandes, você tem 10 pequenos. E o aumento do teor de gordura no organismo. Para quê? A gordura é uma reserva energética que os animais têm. Isso também faz com que a alimentação, você vai falar assim, eu dou um exemplo para você. Malthus foi um pensador de muito tempo dizendo que o mundo ia acabar depois do ano 2000 por falta de alimentos. Dentro dos parâmetros que ele tinha, Malthus estava certo, só que o mundo não acabou. Hoje nós temos muito mais alimento do que quando Malthus pensou nisso. O que fez a teoria do Malthus ser beneficiada? A partir do momento que as pessoas perceberam que o alimento ia acabar, os cientistas da época, e depois se transformaram em cientistas mais organizados, fizeram o quê? Criaram uma série de condições para que a agricultura, a pecuária e outras formas de produzir alimentos aumentasse. Hoje nós temos muito mais alimentos que nós precisamos, apesar de ter gente passando fome. Mas por que isso? Aí é uma questão de distribuição desses alimentos. A distribuição é errada. Mas nós temos muito mais alimentos que você possa imaginar. Segundo a FAO, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Alimentos da ONU, diz que somente na Europa 25% que é jogado fora alimentaria a África inteira. Então vejam que uma teoria que aparentemente é assustadora, ela interfere no quê? Na necessidade do homem pesquisar e resolver um problema que está sendo criado para ele. Os fatores climáticos, não tem a menor dúvida, tá? Vão alterar frio, calor, diretamente, indiretamente. Animais pecilotérmicos ou animais homeotérmicos vão sofrer com a questão do calor. A luminosidade, claro, a temperatura, a umidade. Então você observa animais que vivem no planeta não estão vivendo em todo o planeta. Tem regiões que não tem certos animais ou vegetais em função do ambiente.
Se é mais calor, tem mais chuva, tem menos chuva, se é mais frio, se tem mais noite, se tem mais dia, se é mais profundo, se é mais alto e assim por diante. Então, esses fatores, não só climáticos, mas geográficos também vão interferir, de forma direta ou indireta. A gente, por exemplo, que somos animais homeotérmicos, o que nós temos que ter? Nos proteger para não perder nunca o calor. Animais que são pseudotérmicos, não pode oscilar muito, que eles podem se interferir no seu metabolismo. E vai-se embora. Quanto às curvas de sobrevivência, existem 3 tipos básicos. O período é a mesma duração da vida. Tem animais que duram mais, vivem mais, logo precisam o quê? Mais alimento. A mortalidade que esses seres vivos têm, então se morre muito rápido ou muito lento, isso também interfere na presença de seres vivos. E a mortalidade de jovens. A gente sabe que os jovens, de forma geral, morrem mais fácil, porque são presas mais fáceis, são mais destemidos. Isso acaba causando morte deles. Na espécie humana, você pode ver que normalmente algumas mortes são muito jovens em função dos destemidos jovens que nós somos, ou já fomos. Entendeu essa parte? Essa parte é muito gostosa, economicamente, ecologicamente. Tudo que você possa ensinar, política pública, é muito legal para quem vai fazer uma série de áreas, não só ecologia propriamente dita. Gostou? Dá seu like, se inscreve e precisou de alguma coisa a mais, comente aí embaixo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Para isso, nós vamos fazer algumas questões e aí vai reforçar tudo que nós falamos até agora, tá bom? Agora vamos fazer as questões, eu tenho certeza que vocês vão reforçar tudo que a gente falou e vai partir para frente em termos das suas provas. Aqui é muito engraçado, né? Eu tenho números e muita gente fala assim, saber números é fácil. O importante neste quadro não é saber os números, eu consigo visualizar claramente o que esses números estão dizendo, mas eu tenho que interpretar esses números mostrando o que eles querem nos dizer. Então vamos lá. A tabela indica os índices de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Vocês já sabem o que é isso? Não tem nem dúvida em perguntar. Natalidade, nascimento, mortalidade e morte, imigração, vinda de pessoas para o meu espaço e emigração, saída desse espaço para outro lugar. Aí, claro, é uma população hipotética, uma inventada, tá? Durante 5 anos consecutivos, de 2009 a 2013. Na sequência, natalidade, mortalidade, imigração e imigração. Considerando que a população inicial, ao final de 2008, era de 100 indivíduos, é correto afirmar o quê? Quando você olha isso, você vai pensar o seguinte: natalidade é quantos nascem, mortalidade, quantos morrem. Então, de 30 menos 20, dá quanto? Dá 10. Aí você vê, imigração, gente que vem para cá, é soma, 15, então é 10, mais 15 ficou 25. Imigração que saiu, 25 menos 10 é 15 de novo. Para todas elas, natalidade para mortalidade você subtrai, depois desse resultado você soma com imigração, depois que deu o resultado disso você subtrai de novo para a imigração. Esse você vai ter a população real no final do ano. Se você fizer isso em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, você perceber que 2009, 2011, 2012, você tem o quê? O resultado final 15. 2010 e 2013, você vai ter 20. Um número hipotético, apenas para ilustrar. Aí ele vai lá. 2012 foi o ano com maior declínio populacional. Você vai observar que houveram 3 com declínio populacional. 2009 foi o ano com maior estabilidade populacional. Todos eles declinaram, né, com exceção de 2010 e 2013. Aí, 2013 é o ano com maior crescimento populacional. Não foi, ele cresceu só 20. 2010 foi o ano com maior crescimento populacional. Maior, não menor, maior crescimento. E realmente, o maior foi 2010. E 2011 foi um ano com menor declínio populacional. Também está errado, não foi menor. Então a resposta certa é a resposta D de dado. Tá bom? Última questão. De acordo com o gráfico abaixo, que representa o crescimento, a curva de crescimento de uma população biológica, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Então eu tenho aqui um gráfico com 2 curvas, uma curva A que sobe, uma curva B que sobe e depois fica estável, e 2 espaços, D, aquela parte alaranjada,
e C, a curva reta que vem do lado do número de indivíduos, que é estável. Considerando que a população inicial em 2008 eram 100 indivíduos, é correto afirmar o quê? A linha C representa a resistência ambiental. Não, a linha C não representa resistência ambiental nenhuma, apenas um número que representa o quanto B foi, até o ponto B foi crescente. A B, o potencial biótico de uma população é representado pela curva A. Por quê? Potencial biótico é aquilo quanto se espera crescer rapidamente. Não é que vai crescer, mas é o potencial, aquilo que você pode ser que aconteça. Parece ser a resposta certa. Letra C, o crescimento de uma população biológica não é influenciado pela disponibilidade de alimentos. Sim, a disponibilidade por alimentos, sim. Os alimentos interferem no crescimento, sim. A curva B ilustra o crescimento de uma população biológica avaliada em ambiente que não impõe restrições. Se não pusesse restrições, ele não parava de crescer, não ficava estável. Está errado. E a letra E é a área D, representa a capacidade limite do meio. Não, é simplesmente a diferença entre a linha B e a linha A. O que potencialmente pode ser e o que realmente aconteceu. Então, a resposta certa é a resposta B. O potencial biótico de uma população é representado pela curva A. Dá seu like, se inscreva no canal e principalmente comente se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais alguma coisa importante. Tá legal?